E aí, pessoal? Tô de volta para mais um vídeo. Vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto, 240 vitórias, 100 empates, uma derrota e tremendos 2.321. Vou lançar o desafio, mas antes disso, não esqueça daquele like no vídeo, se você estiver gostando, é claro, e considere também se inscrever no canal. Vamos lá. Desafio lançado 2.321 no momento. Coloquei 50 pontos para cima, para baixo. Ó, eu ia cancelar aqui para aumentar. Adversário do Brasil. Criou a conta em junho, nosso amigo. Que é Mochoto, que isso? Tá. D4, D6. Então ele quer muitas vezes fazer o E5. Já mostrei para vocês que esse final. Eita, nós. Esse final não costuma ser muito bom para as brancas. Então vou jogar cavalo F3 primeiro. Para ele não ter o E5. F5. Jogou uma holandesa agora. Geralmente o fianchetto é bom contra a holandesa. Vamos ver as linhas principais aqui. Vou jogar bispo G2. Ele vai jogar G6, eu vou jogar roque. C4 é a linha principal. Eu vou jogar um B3 aqui. Que é possível também, em bispo B2. Vamos ver como que ele vai reagir. É tipo Índia do rei, na verdade, aqui, né? E aqui eu acho que é cavalo BD2. Não sei se eu jogo C4 aqui. Eu sei que tem A4 às vezes para botar o cavalo em C4, que é uma possibilidade, né? Vamos fazer o C4. Cavalo E4 agora acho que não pode, né? Porque eu troco cavalo G5, parece muito bom. Dama E8. Preparando o E5, que é normal. Talvez dama C2 aqui. E5 eu vou trocar e jogar com E4. E se F4... eu vou jogar dama C2, parece natural. Esse demônio é pra jogar E5, é a única ideia, né? Ele tem que seguir com E5 aqui. Eu vou tomar uma vez e vou jogar E4. Quem joga holandesa geralmente faz F4 aqui sem pensar muito. Acabei de perceber que ele tem esse, talvez. Mas aí tá caindo em E5, né? Dá pra jogar cavalo C5 mesmo assim. A questão é que a holandesa ela é muito delicada, né? Pro cara. O rei dele fica meio exposto já, né? Muitas vezes o preto fica bem. Não sei se eu joguei da melhor maneira aqui, mas vamos ver. Eu tô combatendo aqui o centro dele. F4, que eu tenho sérias dúvidas se é um lance bom. Esse já tem o seu interesse, né? Porque torre F7, cavalo G5 já ganhei material. Então, a princípio, ele teria que fazer C5, que é um lance bem desagradável pra ele, né? Outra opção que eu tava pensando era jogar C5 aqui. Ele quer muito brigar pra ter essa casa. Eu acho que eu vou jogar C5, hein? Tem uma cara boa. Esse tipo de avanço parece meio lento, né? Isso aqui é sempre possível. Tomar toma e jogar com espião. Mas se eu tomar aqui, cavalo H5, acho que é o lance. É uma reação típica. E começa a entrar em F4, então eu não quero tomar aqui. Qual que era a outra opção? Ah, bispo A3, eu tava falando, né? Bispo A3, torre F7, cavalo G5, bispo F8, cavalo F7, bispo A3. Tem um pouco de compensação, mas eu tô bem, né? Mas bispo A3, acho que ele tem que fazer o C5. E aí, será que vale a pena eu perder os tempos pra fazer isso? Eu vou jogar C5, vai. Porque cavalo C4 é um lance aqui chato pra caramba, né? Pra bater nesse peão. E se ele reagir de maneira lenta, tipo dama E7, B4, A5, A3, ele vai levar cavalo C4 aqui. Isso aqui é um problema, né? Sempre que ele tomar aqui, ele me ajuda muito. Como eu falei, o único perigo seria ele fazer um G4 aqui, matar meu bispo aqui. Mesmo se chegar o G4, que tá meio longe, eu vou ter cavalo H4 ainda, né? E se eu tiver mexido a minha torre já, eu vou ter sempre, vamos dizer que ele faça G4 e F3.
Se eu tiver bispo F1 disponível, eu puxo o bispo pra cá, né? Beleza? Conseguindo manter aqui o tempo. Uma diferença boa aqui no tempo. Uma diferença não. Não estou levando uma diferença no tempo, né? Que eu sempre fico bem pior no relógio. Então lembra disso. 10 minutos você consegue muitas vezes jogar na pressão do tempo, né? Quantas vezes que eu já não ganhei, né? No tempo. Ainda mais jogando super devagar que nem eu jogo no começo. Lembra que até partidas longas você pode botar a pressão no tempo do adversário, só que eles têm que fazer isso com mais refinamento, né? Enrolar um adversário no jogo de 1 minuto é muito mais fácil, né? Bom, dama E7, eu já posso ir atrás do peão, mas não vejo por que não fazer B4. E A5 acho que eu vou fazer A3, eu não tenho pressa. E repara que sempre que esse rei tá meio assim, ele pode levar um tema na diagonal, pode levar um cheque, né? Então, a exposição tende a ser meio suspeita pra ele. Cavalo E8, que é um lance bem passivo, né? E agora eu vou posicionar meu cavalo nessa belíssima casa aqui de C4, né? É, não tem como não jogar esse lance. Eu tenho uma ideia de bispo H3 e entregar o bispo pegar aqui, né? Jogou G5, acho que eu vou fazer o torre D1 que eu falei. Não tem nenhum problema, não tô com medo de G4 aqui. Bispo H3 é possível, mas posso levar alguns temas aqui, né? Porque eu eventualmente tô ameaçando tomar aqui e depois tomar em E5, né? Difícil avaliar, porque eu tô dando um monte de casa branca. Tem cara que é bom também esse lance, na verdade. Tem cara que é bom. É, o torridão é muito suave, né? Porque G4, cavalo H4, F3, bispo F1, ele tá podre, totalmente podre, né? Eu não vou ganhar o peão mais, só que eu tô entrando aqui, né? Em F5. E bispo H3, se ele tomar aqui, eu tomo de F, pra não perder o cavalo. E se cavalo por C5, bispo C8. É, bispo H3 é um pouco mais ambicioso, né? Mas parece bom, na verdade. Se ele fizer um H5. Em último caso, eu tenho o bispo F5 aqui, né? Lento. Ou, claro que eu já posso ganhar o peão também. Bispo D7, bispo D7 e cavalo por E5, né? Bispo E6, eu tenho duplo. E aí? Esse é o lance mais lento, né? G4, cavalo H4. É, parece tão. O problema de torre D1 é que eu não tenho mais bispo H3, né? Porque ele vai ter essa captura. Então, um pouco certo. Sempre dá um pouco de medo deixar as casas brancas aqui, né? Cavalo C5, bispo C8. Hum. E se ele vier com cavalo F6 aqui? Aí, cavalo G5, né? Vamos lá, vai. Tô tentando sair da minha zona de conforto aqui. Torre D1 é muito um lance que é a minha cara aqui de jogar tranquilo, né? Tudo bem correto, eu provoco o avanço dele. O bispo H3, eu sinto que pode ser melhor, mas é um lance que por algum motivo me deixa meio inquieto. Sei lá. Toma, toma. Toma aqui. Bispo C8 do mesmo jeito, né? Cavalo F6, eu troco. Tomando todos os peões, né? E H5, né? Que é um lance bem crítico. Eu posso inserir o bispo em F5, né? A5. Tá convidando mais ainda bispo D7, né? Mas eu vou jogar A3 pra passar a bola pra ele. Peraí, por que eu não tomei o peão aqui? Ah, ele tinha um cavalo C5. Bem suspeito esse golpe dele, né? Ah, não, ele tinha um golpe, talvez, né? Tudo bem, ele tem mais essa fraqueza agora pra cuidar, né? Com o meu cavalão ali. Eu vou tomar de bispo, porque eu tenho sempre um FG aqui. É, eu não gostei desse bispo H3. Eu vou levar algum golpe, tô achando aqui. Tipo, toma, toma e cavalo C5, bispo C. Mas aqui é bispo C8 tá caindo de graça, né? Não, isso é ruim pra ele. Vamos ver. Essa troca, não sei se alivia pra ele.
Não sei avaliar também. Cavalo C7. Aqui acho que vai dar ruim pra ele. Cavalo D6 parece muito bom, né? É, senão você não tem como não ser muito bom, né? Eu tô ameaçando tomar. Cavalo E6 ele tá quase. Não, cavalo E6 já perde imediato, né? Eu tomo em C8. Não, não, dama C4 já ganha direto, né? Depois eu tomo em C8. Tô ameaçando tomar aqui. Tem uns dama C4 cheque. Agora talvez eu queira tomar ali em D7, né? Tomar em E5 também. Tamo bem com o nosso amigo brasileiro aqui. Mas aí dama C4 não ganha imediatamente? Ele nem tem como defender, né? Porque se eu começar com cavalo C8, tá muito bom também. Mas aí ele toma dama C4. Ele tá morto também, tá? Mas é que dama C4 ganha uma peça, eu acho. Se ele fizer um cavalo B6 mágico, aí cavalo C8 ganha uma peça, né? Cavalo C4, cavalo E7. Acho que é isso, né? Não tem como defender o cavalo, né? Esse aqui, cavalo C8 intermediário. Cavalo ali, cavalo E7. Tá caindo E6, tá cavalo F5, tá caindo tudo, né? Então esse que é o negócio da holandesa, né? Você fica estourado também, né? Então, não é necessariamente uma defesa ruim também, mas é difícil de jogar. Que nem outras defesas, tipo a defesa Pirk, defesa moderna. Não são defesas ruins, ruins, assim. Você não vai ficar perdido por causa delas, mas é difícil de jogar, né? Tem que ter a manha pra jogar. Quer dizer, nem sei se ele jogou necessariamente mal a abertura, né? O G5. Não, ele reagiu mal contra o E4. Ali é uma posição delicada já. O F4 dele foi meio duvidoso. E a posição agora. Quer dizer, agora acabou, na verdade, né? G4. Eu vou ter o cavalo C8 intermediário, né? Bispo G4, cavalo F6, cavalo C8, né? Ele vai tentar esse, mas aí cavalo C8. E aí foi. Ataca a dama, né? É tudo com cheque. Que acabou. E cai o cavalo com cheque, cai a torre inteira em C8, né? Tá bom. Partida boa. É matematicamente impossível jogar outra partida, né? Por mais que foi curta essa, vai dar 40 minutos de vídeo, né? 97,3 de precisão. Nada mal, hein? E 82,2 pro nosso amigo brasileiro aqui. Bom, teve um lance excelente pra mim. Duas imprecisões. Então D4, D6. E aí, cavalo F3, né? Podemos ver um pouco da teoria da holandesa, né? Ver umas partidas. Essa é uma abertura que eu nunca procurei muito aqui, né? Quando que surgiu, né, a defesa holandesa? E por que que leva esse nome? Eu não sei. G6, roque, bispo G7, né? Claro. E aqui, C4 transpõe pra linha principal, né? Roque. O problema é que vai ter muita partida aqui com cavalo C3. Vai bugar aqui. Não, é muita partida. 7, 8 mil partidas, né? Pra fazer a busca. Eu joguei B3, que é uma possibilidade também. Roque, bispo B2. Vamos pegar essa posição aqui, que tem bastante jogo. 1.600 partidas. Vamos ver aqui, ó. Partidas bem antigas. Partidas dos anos 60. Tô vendo uns caras holandeses aqui, mas nenhum jogador muito notável de pretas. Não sei qual é a história da defesa holandesa. Sinceramente, não sei. Vamos ver a partida direto mesmo, né? Tem a partida do. Peraí, vamos dar uma olhada aqui. Vamos caçar uma partida. Como foi curta aqui, né? Vamos caçar uma partida. Pô, não tô vendo ninguém aqui. Tô vendo o Najdorf de brancas em algumas partidas. Ah, pronto, tem uma do Najdorf aqui. Vamos lá. Vamos ver uma do Miguel Najdorf contra o Miguel. Contra o Miguel também. Miguel Quinteiros, jogador argentino. Então D4, F5, G3. Isso aqui foi em 1968.
Miguel Najdorf, que é polonês de nascença, né? Ele fugiu na época da guerra e aí morou na Argentina a vida inteira, né? É um dos grandes nomes, né? Possivelmente o maior nome da história da Argentina no xadrez, né? Já que ele passou a vida adulta dele praticamente inteira na Argentina, contra o Miguel Quinteiros. O Quinteiros devia ser muito novo nessa época, 68. Deixa eu ver a idade do Quinteiros. Ele não é tão velho assim. Ele é de 47, é. 21 anos ele tinha. Tá. Caraca, ele tá com 75 anos já, o Quinteiros. Bom, Biancheto, cavalo F3, D6. Roque, cavalo BD7, cavalo D2 e cavalo C4. É, tem umas ideias assim de evitar o E5, né? Cavalo B6 interessante, dama D3, C6, A4. Trocou e cavalo G5. Cheque. Isso aqui é pra provocar, né? Um avanço. E6, H6. Preparou o E4, chegou o E4. É, ficou melhor o branco aqui, né? D5. Ganhou o Quinteiros aqui de pretas, olha. Tem que estar bem o branco aqui, né? Com esse espaço, né? Esse bispo aqui. Eu até tirei a barrinha, né? Como eu faço às vezes nessas análises. Bispo A3, C5. Mudou a estrutura aqui. A5. Uau, olha que lance! Jogou torre A4 para defender o peão e para passar a torre para cá. B5 ele jogou, atacando o bispo e atacando a torre. Tomou em passant e agora bispo B7. Dois peões a menos aqui. Eu não sei avaliar isso aqui. Eu acho que o branco tá bem ainda, mas o bispo tá totalmente morto, né? Que posição inusitada, né? C3, E5, 2C8. E esse bispo não participa mais. Que lance maneiro B5. Eu nunca vi essa ideia. Entregar em passant o peão assim pra trancar o bispo do cara. Trocou. Ele já recuperou o peão rapidamente aqui. Um dos peões, né? Caramba, hein? Que parte da bonita. Aqui tá morto, né? Agora deve estar morto já. No desespero total. Um bispo B8 aqui entregando o bispo. É, tá chegando tudo aqui. Tá chegando D3, tá chegando E3. Entregou o bispo. Ah, totalmente no desespero, né? Totalmente no desespero. Caramba, que partida maneira, né? Aqui tá claramente melhor o branco, né? Depois de E4. Aí o Najdorf se aventurou aqui nessa, né? Bispo E5, esse, e aí A5 jogou. E aí veio esse e esse. Que lance maneiro. E agora você joga como se o bispo não existisse, né? Imagina que esse bispo não existe, né? O preto vai ganhar isso aqui, né? No centro, vai abrir. Você vai fazer o quê? Abrir a posição ao máximo, né? Ele não quis tomar em E5. É porque ele tá tomando, né? Caramba, muito maneira a partida. Gostei mesmo. Bom, essa que é a vantagem também, assim, uma coisa boa da holandesa. Eu não recomendo e tudo mais, eu não acho que é uma defesa fácil de jogar, mas ela cria posições com padrão, muito fora do padrão às vezes, né? Veio o cavalo D2, aí C4, essa é a minha partida, né? Vamos voltar aqui a barrinha. Dama E8 e aqui dama C2 eu joguei. Ah, tá, foi. É que na verdade ele jogou cavalo C4 aqui, né? O Quinteiros, o Najdorf. Mas C4, torre E8 aqui ele joga. É, eu devo ter menos força ali pra jogar o E4. É, porque, por exemplo, se ele conseguir jogar E5 e E4, eu tô bem pior aqui. Porque o bispo vai ficar mal, ele vai ter espaço, né? E aqui, se eu jogar a mesma coisa, olha só que lance importante, cavalo C5. Isso é bem típico nessas posições. Peão toma, bispo toma. Ele isola o peão, mas tá vindo tudo aqui. Cavalo D3, ataca a dama, né? Torre pode vir pra cá depois. Então aqui, dama E8 é um padrão que vai ver que o cara joga, né? Mas aí dama C2, tomei e E4. E esse é o lance essencial. Nem importa se é bom ou ruim. Porque se eu não conseguir jogar E4, ele vai jogar E4, né? E aqui ele tinha que jogar esse mesmo. Quando ele joga esse, agora eu tenho uma vantagem muito boa. C5 é um lance maneiro. Dama E7, B4, cavalo E8. E aí cavalo C4. E vocês lembram que eu falo toda hora isso. O cavalo fica muito bem atrás do próprio peão. Olha só que legal essa imagem, né? Do cavalo entrando aqui em D6. Porque esse peão
né? Reforça os apoios aqui pro cavalo. Ele jogou G5, bispo H3 tá certo. Aqui os dois lances estão bons, né? E isso é sempre aquela filosofia que eu falo, né? Façam como eu digo, mas não façam como eu faço, né? Porque eu sempre tive muita dificuldade com o tempo, né? Porque muitas vezes acontece isso nos meus jogos oficiais também, em competição, né? Eu vejo duas opções muito boas e eu não fico muito na dúvida qual seguir, né? E se eu olhar a avaliação, que eu vou até mostrar a avaliação para vocês, só um exemplo, tá? Bispo H3, ele tá dando 2.9. Torre FD1, 2.7. Nós, que somos humanos, a gente não consegue transformar isso em números, mas você consegue, é um sentimento. Quando você fala, tô muito ganho, deve ser o quê? Sei lá, 4 pontos de vantagem, né? Tipo, tô com uma torre a mais, 5 pontos, né? Então aqui, eu sei que eu tô com uma vantagem enorme. E se os dois lances me dão um sentimento com uma vantagem grande, eu não tenho como saber o que é melhor. Você pode me dar dias aqui, eu não vou conseguir saber qual que é melhor. Eu vou avaliar o quê? Pô, esse aqui parece muito bom, esse aqui parece muito bom. Então escolhe e joga um dos dois, né? Simples assim. Porque essa posição não é de contato ainda. Então eu não tenho muito o que calcular. Repara que quando eu tava falando ali, eu tava só namorando a posição, né? Tudo bem, tava olhando um H5, calculando um pouco até, calculando os golpes aqui. Mas aqui as duas posturas são excelentes. Tanto jogar super calmo aqui, como o bispo H3 mais agressivo. Que ele prefere um pouco. A5, e aí o lance total da preguiça A3, trocou, trocou. Trocou, tomei de bispo, claro, para manter minha torre aqui no contato. E agora ele jogou o cavalo C7, né? E aí deixa eu invadir, mas é. Esse é um exemplo de uma holandesa que deu muito errado, né? Ele jamais pode deixar eu botar o peão em C5 e botar o peão em B4 aqui. Então esse é um padrão que você deve sempre bater o olho e reconhecer, né? Isso dá uma. Imagina só, se eu não tivesse jogado C5, ele teria o cavalo em C5. Se eu tivesse com o peão em C4 e B3, né? E ele estaria muito mais aliviado. É, tá perdido aqui já. Eu vou ter um ataque simples aqui. Torre D1, bispo F5, cavalo D6. A hora que eu quiser eu considero a tomada. Ele veio pra cá, cavalo D6, claro. Cavalo E6 e agora dama C4. E aí acabou a partida já, né? Com essa cravada. Repara que a posição tá tão ruim que ele nem critica, né, o cavalo E6. Porque já tá ruim. A princípio é um erro, né? Porque perde uma peça. E cavalo B6 ele fala dama 2, eu queria jogar cavalo C8 aqui. Se tomar ali eu tomo em E6, se tomar aqui, cheque. Opa, cheque. Cavalo F5, né? Peça a mais e nenhum problema ali pra mim, né? Então G4 aqui, cavalo F6 e aí cavalo C8 com tempo aqui na dama, ameaçando a dama com cheque ainda, né? Então ele não tem tempo de nada aqui, vai cair E6. Então a holandesa, essa holandesa a gente chama de holandesa Leningrado, né? Que são essas posições que o preto fianqueta. A ideia em algum momento é sim fazer o E5, né? Inclusive na linha principal, se eu jogar C4, eu tenho certeza que esse meu adversário ele deve jogar a linha com C6 e dama E8 depois, né? Pra acelerar um E5. Repara que meu bispo aqui ele dificulta o E5, né? Mas vamos dizer que eu faço um lance meio lento, tipo, sei lá. Nem sei o que seria um lance lento aqui. B3. Ah, pode jogar com dama C7 aqui também, né? Mas enfim, dama E8 é sempre um lance aceitável, né? E jogar assim, pronto. E ele faz o E5. Então, a ideia da holandesa é fazer isso e depois fazer o E4. Aqui, de novo, eu tenho que estar pronto para jogar E4 sempre. Então, esse é um padrão que eu tenho na cabeça já. Da holandesa, né? Que às vezes vai para posições estranhas, que nem foi na partida do Najdorf, mas aqui, isso aqui eu já tenho em mente, né? Que sempre que ele joga E5, eu troco, troco e jogo E4. E tem muitas aberturas que tem esse tema, né? Muitas. Tô tentando pensar alguma abertura curta assim que eu consiga mostrar. E você troca, troca e bum, faz o E4 aqui, né? E tem uma posição que é assim, que é D4, D6. Por exemplo, esse final, vai. Que eu falo pra vocês, que geralmente as pretas estão bem aqui, né? Então eu faço cavalo C3, o preto faz o quê? Bispo E6, né? Depois joga F6 aqui. Né? Esse peão é estranho, né? Muitas vezes se eu jogar E4 enfraqueço a casa, se eu jogar E3 fico passivo, né? Mas vamos dizer que ele faça F5, aí geralmente eu tenho essa reação com E4 porque cria um contato aqui. Esse não é o melhor exemplo, na verdade, né?
É, eu não tô com nenhum exemplo na cabeça. Aqui é ruim por vários motivos, né, o F5. Mas enfim, a ideia da holandesa Leningrado, que é essa aqui, é isso, é fazer o roque e um dia preparar o E5. E quando chegar o E5, o peão em F5 ele tá muito bem colocado, porque aí os peões ficam juntos aqui no centro, dominando muitas casas, né? E agora, toda hora que chega esse E4, o preto tem uns problemas aqui. Esse peão fica um alvo para sempre, né? Porque aqui, na hora que ele joga F4, aqui dá para dar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu faça lances aleatórios aqui, né? Ele vai dama E7, ele faz um A5, olha só como ele vai melhorando as peças, né? Claro que eu tô sendo muito colaborativo aqui, né? Tá trocando, só para mostrar aqui uma situação assim, por exemplo, né? Aqui tá caindo o peão, né? Mas você percebe a diferença? Quando o cavalo vem para C5, como o preto tá mais solto, né? Bispo saindo, e a diferença quando eu consigo fazer o C5 e o B4, como eu ganho espaço ali, né? E isso é um padrão muito comum que tem na Índia do Rei também. Porque são posições de Índia do Rei, só que com F5 jogado aqui, essa holandesa, né? E é isso aí. Ele abandonou depois do lance 23 e vitória número 241. Rating 2328. Se você gostou aqui desse vídeo, da partida da análise, não esquece de deixar aquele joinha, procurar outros vídeos no canal. Essa série de 10 minutos tem mais de 1000 partidas, deve ter eu sei lá quantos, 500 episódios, eu nem sei, das 5 temporadas dessa série. E é isso aí, valeu pessoal, a gente se vê na próxima.